Enquanto o Bolsonaro pedia desculpas pro Alexandre de Moraes e depois começou a falar que tinha um acordão dele com o Alexandre, que tem que confiar no capitão porque vai ter um grande acordo, o TSE estava ativando uma bomba atômica para deflagrar contra o Bolsonaro em 2022. É uma bomba atômica relógio, tá? Tic-tac, tic-tac. Por quê? Até então, até o dia 9, exatamente dia 9 à tarde, depois... Foi às 7 da noite, ou seja, depois do pedido de desculpas do Bolsonaro, o TSE, veja bem, o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, não considerava a rachadinha como um crime contra os cofres públicos. Sabia disso? Rachadinha não era um crime eleitoral contra os cofres públicos, era um crime contra o funcionário, era considerado. Então, rachadinha tinha uma pena muito branda. Mas no dia 9, logo após o pedido de desculpas do Bolsonaro, o TSE, com decisão do Luiz Salomão, Barroso e Alexandre de Moraes, que foram quem empurraram a decisão, decidiu que não. De agora em diante, a rachadinha também é crime eleitoral e dá inegibilidade. Quem foi comprovado que fez rachadinha, mesmo sem ser condenado em segunda instância, veja bem, é outro tipo de coisa, não é lei da ficha limpa não, rachadinha. Quem foi comprovado que fez rachadinha, fica inelegível por 8 anos. Só que tem uma coisa, o Bolsonaro, ele não pode ser denunciado, mas ele pode ser investigado por rachadinha e ele pode ser investigado pela Justiça Eleitoral por rachadinha. O Flávio Bolsonaro já tá com um problemão e o Carlos Bolsonaro tá com outro problemão. Eles vão deflagrar, é mais uma bomba que eles vão deflagrar contra o Bolsonaro. Por quê? Porque o plano desse pessoal é tirar o Bolsonaro da eleição. Então tem alguns caminhos pelos quais eles podem tirar o Bolsonaro da eleição. Eles acabam de abrir aqui mais uma frente de ataque contra o Bolsonaro. Imagina um jogo de xadrez, é como eles pegaram ali das pedras, colocaram mais uma rainha no campo aqui do lado deles e falaram, agora vai, tenta ganhar da gente, o Bolsonaro. E o Bolsonaro já tá sem peão, já tá sem nada. Eu vou falar disso tudo, explicar direitinho o que aconteceu no TSE. Foi a resposta ao pedido de desculpa do Bolsonaro. Toma essa! Mas antes disso, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Agora vamos falar sobre a decisão do TSE e os planos para tirar o Bolsonaro da eleição. Olha o que fez o TSE logo após o pedido de desculpas do Bolsonaro. É engraçado, teve deputado bolsonarista que estava lá veiculando que, olha, teve acordo do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes, ele vai soltar o Oswaldo Eustáquio, o Zé Trovão, o Daniel Silveira, o Roberto Jefferson, não sei quem, vai dar tudo certo, viu? O Alexandre recuou. Essa era a expectativa deles. A prática é que ontem o STF negou habeas corpus para o Daniel Silveira e para o Zé Trovão. Só para que você saiba. Essa é a prática do que aconteceu. E logo após o pedido de desculpas, foi decidido no dia 9 de setembro que crime de rachadinha é dano ao erário. O que é erário? Cofres públicos. Então, o que acontece? Até então, você não vai acreditar porque eu comecei a ler e eu não acreditei. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e alguns outros do país, assim como algumas decisões do TSE, decisões anteriores, diziam que rachadinha não era dano ao cofre público. Você acredita nisso? Brasil. Mas olha, pensa num país que o poder judiciário é tão sujo quanto os outros dois, é o Brasil. Por quê? De acordo com eles, se um político, vereador, deputado, senador, enfim, ele tem a verba lá para contratar assessores. Se ele pagava para o funcionário 10 mil e ele obrigava o funcionário a devolver 9 mil, não era dano aos cofres públicos, e sim dano ao funcionário. Era um problema particular do funcionário que estava sendo extorquido pelo chefe. Olha, é só no Brasil. Obviamente, quando alguém vai contratar alguém que receberá rachadinha, a conversa é mais ou menos assim. Olá, senhor desempregado que está ganhando 0 por mês e não tem emprego, está desesperado. Eu vou te oferecer aqui um salário de 2 mil por mês para você trabalhar para mim. Quer? Quero. A condição é a seguinte, vai cair na sua conta 10 mil, 8 mil você me devolve, 2 mil é o seu salário. Ok? O cara fala ok, o cara tem opção. Qual outra opção? Ser demitido? Ficar desempregado? O cara vai falar ok, ainda mais trabalhando, a gente sabe como é no Brasil, muita gente, estou trabalhando para o deputado, nossa, então o cara aceita, só para que você saiba. No caso, vários tribunais regionais eleitorais disseram que então é um problema, não é roubo de dinheiro público. Aí ontem, pela primeira vez, é a primeira vez que o TSE decide e isso causa jurisprudência, é por isso que é um problemão para o Bolsonaro. O TSE, e veja bem, quem abriu o voto foi justo o Alexandre de Moraes. O TSE decidiu o quê? Decidiu que não. Rachadinha, obviamente, assim como eu sei e como você sabe, é dano aos cofres públicos.
Por quê? Aí, decisão do Alexandre de Moraes. Palavras de Alexandre, não é Thiago falando. Claro, mudando uma palavra ou outra que eu não vou ler aqui a decisão dele, em juridiquês. Mas, se um parlamentar, ele tem uma verba para contratar assessores, ele não usa a verba inteira, o restante dessa verba obrigatoriamente tem que ser devolvido aos cofres públicos. Vou te dar um exemplo, Um deputado tem 124 mil reais por mês para contratar assessores. Se um deputado chega e fala, eu não preciso de tanto assessor, com os assessores que eu tenho aqui, eu tenho 10 assessores, juntos eles gastam 100 mil. Os outros 24 mil ele é obrigado a devolver aos cofres públicos. Ok, aí, continuando, Alexandre de Moraes, o que falou Alexandre de Moraes? Se o serviço realmente foi feito e o empregado é obrigado a devolver parte dos seus salários, quer dizer que o empregado está ganhando menos. E ele faz o serviço por um salário menor do que o salário que é realmente pago. Então, esse montante que o funcionário está devolvendo ao deputado, ao parlamentar, deveria, na verdade, ter sido devolvido aos cofres públicos. Ou seja, é sim dano aos cofres públicos. Precisou chegar em 2021. Rachadinha é um negócio que existe desde os anos 50, 40 no Brasil. Deve existir desde que o Brasil é Brasil, deve existir rachadinha. E aí, só agora em 2021, o Tribunal Superior Eleitoral toma uma decisão, já publicou o acórdão, ou seja, acórdão ou acordão? Acordão é uma palavra legal, né? Publicou o acórdão e já tá valendo, já tem jurisprudência agora para ferrar o Bolsonaro, o Flávio Carlos. Por quê? Porque as investigações contra ele estão avançando e tem muitas provas contra o Carlos e contra o Flávio. Depois desse voto do Alexandre, o Barroso e o Luiz Salomão acompanharam e foi unanimidade no TSE. Agora, rachadinha é crime e dá inegibilidade de 8 anos. Ou seja, qualquer um que for pego fazendo rachadinha será inelegível por 8 anos. Havia decisões anteriores do TSE contra as rachadinhas, mas só em casos em que a pessoa também cometia algum outro crime junto. Por exemplo, foi rachadinha, mas tinha funcionário fantasma. Pô, funcionário fantasma aí sim é dano ao cofre público. Teve um deputado que ele foi afastado e também foi tornado inelegível porque, além da rachadinha, ele desviava remédios de hospitais. Então, aí ele foi condenado por dano ao erário. Nesse caso, não. É um caso em que foi julgado apenas a prática de rachadinha, não tinha a prática de funcionários fantasmas, eram pessoas que realmente trabalhavam, mas devolviam a maior parte dos seus salários, e aí o TSE, pela primeira vez, determina que isso é crime. A coisa vai ficar feia porque o TSE tem várias maneiras de cassar o mandato do Bolsonaro ou de cassar a candidatura dele em 2022. E eu vou te falar, vamos cozinhar o Bolsonaro em banho-maria. A economia está indo para o espaço. E sabe o que vão fazer? Vão deixar a economia ir para o espaço para o Bolsonaro sangrar. Lembra aquela frase do Aécio Neves? Queremos ver a Dilma sangrar? Vamos obstruir todos os trabalhos. O Aécio Neves falou isso em 2015, no comecinho do ano. Logo que a Dilma assumiu o segundo mandato, ele falou isso. Vamos obstruir todos os trabalhos legislativos e vamos ver o governo Dilma sangrar. É o que vão fazer com o Bolsonaro para caçarem e não vai ter nem comoção pública, que o Bolsonaro vai ter uma popularidade mais baixa do que é hoje. Aliás, Bolsonaro já perdeu popularidade depois do pedido de desculpas para Alexandre. Vai perder mais ainda por conta da economia. E aí, o que vão fazer? Deixa o Bolsonaro sangrar, espera um tempinho, e aí tem rachadinha. Rachadinha pode tirar o Bolsonaro e os filhos. Eles deixam aquela bomba, eu não tô falando que eles vão explodir essa bomba não, mas eles deixam a bomba ali para o Bolsonaro ver, opa, tem uma bomba aqui que não pega só a mim, pega os meus filhos também, que pega o Flávio e o Carlos diretamente. Tem também as ações de cassação de chapa. O TSE não precisa caçar chapa. Eu tô falando isso aqui desde abril. Antes da grande mídia falar a palavra inegibilidade, eu já falava, gente, eles não precisam caçar chapa, eles precisam apenas tornar o Bolsonaro e o Mourão inelegíveis. A chapa Bolsonaro e Mourão, sua pena não é cassação de chapa, sua pena é inegibilidade por 8 anos, por 4 anos. Nem que fosse por 1 ano, o Bolsonaro estaria inelegível. Só para que você tenha ideia. Podem, inclusive, fazer o que queriam fazer, que era o golpe que ia acontecer contra a Dilma antes. Desmembrar a chapa e fazer, não, Bolsonaro, só você estará inelegível. O Mourão não. O Mourão quer ser candidato, ele que seja. O Mourão que se dane, a gente não está interessado no Mourão. Você ficará inelegível, a punição é a você. Podem fazer, inclusive, isso nas ações de cassação de chapa. São várias ações de cassação de chapa. São 2 ações de cassação de chapa, no caso das fake news, em que há todas as provas, veja bem, há provas de que empresários financiaram a campanha, o que é ilegal e dá inegibilidade, há provas de que eles cometeram fraude usando chips com CPF de aposentados,
há provas, inclusive, de que pessoas ligadas ao Bolsonaro roubaram esses números de CPF do banco de dados do INSS, só para que você tenha ideia do que está acontecendo, do que aconteceu. A prova de tudo isso, então eles têm todos os elementos para punir o Bolsonaro, o que não é o elemento político. Se você me perguntasse há um tempo, Thiago, você acredita na cassação de chapa do Bolsonaro? Eu falava, tem uma barreira para isso, é o elemento político. O Bolsonaro tem muitos apoiadores que são muito agressivos, têm armas, tudo mais, se caçam o Bolsonaro de uma maneira, derrubam o Bolsonaro de uma maneira, juridicamente, fica mal. Uma coisa é impeachment. Por quê? Quando o impeachment é aprovado, por que o impeachment precisa de 2/3 dos votos para ser aprovado? Sabe por quê? Porque fizeram uma conta lá atrás de que 2/3 da Câmara dos Deputados, não interessa quais deputados você pega, você sempre terá mais de 50% dos votos da população. Ou seja, quando o impeachment é aprovado, quer dizer que mais de 50% dos eleitores votaram naqueles deputados. Então, eles estão representando mais de 50% dos eleitores, ou seja, é uma representatividade muito grande para você poder derrubar alguém que foi eleito também por mais de 50% dos eleitores. Agora, juridicamente é feio derrubar governo, pega mal. Ó. Diz que acabou com a corrupção enquanto o seu filho compra uma enorme mansão. Intervém na federal, não quer ser investigado, quem não... Vamos lembrar que quando o Moro, o Mandetta ainda eram ministros do Bolsonaro, a gente já estava nas ruas com carro de som denunciando os crimes deles. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro com um grito na garganta: é para Bolsonaro! Enquanto o DEM, que é o partido do Kim Kataguiri, é o partido lá de quase todo mundo do MBL, enquanto o DEM, falou ontem, o presidente do DEM, falou que, olha, a carta do Bolsonaro pediu desculpas, acalmou o Centrão, não teremos mais impeachment. Enquanto eles falam isso, a gente está nas ruas contra o Bolsonaro desde muito antes, desde quando todos eles ainda estavam com o Bolsonaro. Só para que você tenha ideia. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo o botão Seja Membro e no primeiro comentário Pix, PicPay, e eu deixo as minhas outras redes sociais para você seguir. Falou!